Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia. Gênesis 49. A partir do versículo 22. Para você que ainda não pegou o calendário da igreja, na saída eu quero pedir gentilmente aos meus irmãos diáconos, porque o pessoal às vezes está saindo rápido, esquece de pegar. É preciso sempre ficar alguém com calendários à mão para dispor aos irmãos. Esse dia eu fiquei cumprimentando com a mão e tentando dar calendário com a outra, mas se a gente puder fazer uma boa equipe a saída, vai ficar muito legal. Uns cumprimentam, despedem os irmãos, outros disponibilizam calendários para você levar para você, para sua casa ou para quem você quiser. Nós temos bastante, não vai fazer falta. Quem entendeu? Gênesis capítulo 49, versículo 22, quem achou, diga amém. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Você pode dizer amém a palavra? Nesse contexto do capítulo 49, quando examinamos ele por completo, já no início, ou na epígrafe do texto, já está dizendo: Jacó abençoa seus filhos e morre. E na verdade o que nós vemos aqui é uma retrospectiva, é uma síntese da vida de cada filho. Aqui o Jacó pronuncia-se a respeito da vida de Rúben, está tudo aí, eu estou lendo: Simeão e Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, José, e também sobre Benjamim. E aqui ele retrata episódios da vida de cada um deles e libera uma palavra daquilo que Deus o inspira a dizer. E isso aqui sempre me chamou muita atenção. Por quê? Porque é algo que a pessoa que está aqui pronunciando-se desta forma aos seus filhos, ele não viveu isso. Esse moço chamado Jacó, todos nós conhecemos a história dele, e eu chamo a sua atenção, já que você está com a Bíblia aberta no livro de Gênesis, aí no capítulo 25, dê uma olhadinha. A Bíblia diz que quando do nascimento dele, capítulo 25, versículo 19, quando fala sobre os descendentes de Isaac, diz assim: essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ele tinha 40 anos quando casou com Rebeca, e a Rebeca concebeu aos 60 anos. E o que a Bíblia diz é que Isaac fez uma oração incessante, 20 anos, para que a sua esposa Rebeca pudesse gerar filhos. Interessante que ele não procurou uma outra mulher, ele não fez o que se podia fazer segundo o código de Hammurabi, a lei que eles viviam naquele momento, de quando uma mulher fosse estéril, tomasse outra para gerar filhos, por causa do clã familiar, do crescimento familiar. Talvez seja difícil para a gente entender isso, por conta da subsistência de cada um deles. Quanto maior o clã familiar, mais probabilidade tinha de sobrevida. Quanto menor, esmilinguido, podiam ser mortos e assim
exterminados. E a Bíblia diz que Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 22 diz: e os filhos lutavam dentro dela. Imagine a cena, não dá para pensar, né? Os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim é, porque eu sou assim. E foi-se a perguntar ao Senhor. Ela foi perguntar ao Senhor: o que está acontecendo comigo? Imagine uma mulher estéril e que agora gera filhos, e ela gera gêmeos, e a Bíblia diz que eles brigam dentro do ventre. Já imaginou? Não dá para imaginar muito bem, mas ela sentia, como uma mulher que estava grávida, sentia esta luta, essa batalha. E ela foi então perguntar a quem? Foi perguntar a Deus: o que está acontecendo? E a Bíblia diz que o Senhor lhe respondeu: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Me parece que esta informação de Deus não contentou a Jacó, que era o menor. E ele tinha uma promessa de Deus dada à sua mãe, uma revelação de Deus dada à sua mãe, que o maior serviria ao menor, e o menor era Jacó. E quem conhece a história, eu não vou aqui retratar nem contar a história de Jacó, só lembrar, para a gente já voltar onde eu li com vocês em Gênesis 49, que Jacó lutou todo o tempo para ter a bênção do seu pai, porque segundo a tradição familiar judaica, o primogênito, ele era o escolhido do pai para governar a família na sua ausência. Também no que diz respeito à herança, ele receberia uma parte maior, enfim, tudo isso. Mas o que acontece aqui? A Bíblia diz que a Rebeca guardou isso no seu coração de uma forma muito intensa. E ela não, embora ouvira de Deus que o maior serviria o menor, ela ouviu isso, mas ela tentou de alguma forma provocar que isso acontecesse. Ela esqueceu de descansar na providência do Senhor. Ela esqueceu de tentar, que poderia descansar e não dar o seu jeitinho. Então todas essas histórias servem para nós, para a gente trazer também reflexões para a nossa vida. Você que está aqui, está cônscio a bênção de Deus sobre a sua vida, tem entendimento daquilo que Deus falou a você e daquilo que você pode perceber e recepcionar na sua vida por conta daquilo que está escrito na palavra de Deus, e promessas que são condicionadas a uma atitude que você cumpre diante do Senhor o amando. Você precisa descansar o coração, você não precisa ficar tão tenaz, tenso na vida, porque Deus tem a sua maneira correta e certa de fazer. Você não precisa se desesperar, faça a sua parte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, Ele tudo fará. Eu vou repetir, Ele tudo fará. Você não precisa se mover e se aventurar em coisas que talvez não sejam nem bacanas para a sua vida, nem legais para a sua família, para atingir aquele propósito. Porque se houve uma liberação da palavra de Deus, se há fé para receber, deve haver fé para esperar que Deus se manifestará, e no tempo de Deus tudo irá acontecer. Mas a Rebeca não conseguiu fazer isso, e todos nós sabemos que havia uma crise de relacionamento com os filhos, aquilo que foi tão pedido a Deus. Isaac orou 20 anos, eu repito, e depois, quando a bênção chegou, ele não soube se comportar diante da bênção. Aquilo que era uma promessa para eles de bênção foi um estorvo na vida deles, porque eles não souberam lidar com aquilo. Existem muitas pessoas que, repito, Deus tem um propósito, tem algo a liberar, mas às vezes não está maduro o tempo. A forma da pessoa encarar aquela bênção como uma grande necessidade, e a intensa oração que às vezes se torna em desespero, e o tempo de espera que deveria ser praticado com descanso na alma, descanso no espírito, não é feito, e às vezes quando chega a pessoa está totalmente desprovida de equilíbrio,
para gerir aquela própria bênção, e aquilo que deveria ser uma completude na vida, deveria completar a vida da pessoa, porque afinal de contas é a bênção de Deus, e a palavra diz, é uma lei espiritual, que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Eu vou repetir, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. O problema todo é que às vezes a pessoa não sabe lidar com a bênção de Deus, quer manipular a bênção de Deus, e Rebeca fez isso, e ela fez toda a trama com seu filho, para que pudesse receber a bênção do seu pai. Eu disse que não ia contar a história, eu não tenho tempo, mas certo é que de alguma forma o Isaac o abençoou, com a bênção da primogenitura, porque o Esaú fez pouco caso dela, mas o Jacó nunca se sentiu abençoado, porque ele sabia o método que ele havia usado para conquistar aquilo. Não havia paz no seu coração com aquilo que ele recebeu, porque ele estava cônscio, ele estava totalmente ciente que aquilo fora conquistado com um método não tão puro. Então não havia paz no seu coração. Eu estou diante de pessoas que são conquistadoras na vida, conquistadoras de coisas. Vocês estão sempre conquistando coisas, semanas após semanas, meses após meses, a gente ouve notícia de um de outro de conquistas que Deus tem trazido à vida de cada um do seu povo. Esse silêncio, não sei se é uma negação que não há bênção aí na sua vida, ou você está na expectativa que eu fale mais coisas para você depois dar um glória mais alto. Mas você tem sido alvo da bênção de Deus. Mas a forma como nós lidamos com a bênção de Deus é que são elas. E às vezes um filho que é orado, pedido, clamado, uma filha que é uma verdadeira bênção de Deus, pode se tornar um grande problema quando você canaliza toda a sua atenção para a filha e para o filho. Há casos de pessoas que até esquecem da casa de Deus por causa de um carro que conquistou, por causa de algo que conquistou, e agora vai se dedicar a cuidar daquela coisa. Então aquela bênção se assenhorou daquela pessoa que recebeu a bênção e a dominou. Esqueceu-se do que fazia antes de conquistar aquela bênção. E que quando nós deixamos de fazer o que fazíamos enquanto conquistamos aquela bênção, nós podemos perder tudo que já ganhamos, se nós mudarmos a nossa atitude diante daquele que nós entendemos que foi e sempre será a fonte de todas as bênçãos da nossa vida. Você está aí? Você está entendendo isso? Talvez não esteja acontecendo com você, mas talvez você conheça alguém que isso esteja acontecendo. Então Jacó era um carente. Jacó era um carente da bênção de Deus. Era um carente da bênção de seu pai. Ele ouvia as palavras, ele cria naquele momento, mas ele não conseguia se firmar. Ele recebe uma palavra de Deus quando sai errante, fugindo da face do seu irmão Esaú e vai para Padã Arã, na terra do seu tio. Ele recebe uma palavra de Deus, ele faz um propósito com o Senhor, Deus aceita o propósito dele, Deus o começa a abençoar de uma forma tremenda como abençoou, mas ele nunca se sentiu seguro com a bênção que Deus trazia à vida dele. Ele nunca se sentiu satisfeito, realizado. Aquilo nunca o completou de uma forma plena, porque haviam coisas no seu interior que não haviam sido tratados ainda. Mas que bom que quando ele chega ao tempo de morrer, ele demonstra com a sua atitude que, embora tenha vivido um período da sua vida sem compreender, sim, que ele estava abençoado pelo Senhor, sim, que a bênção do Senhor estava presente na sua vida. Que bom, ele chega nesse momento e ele já está entendendo, compreendendo, já havia recepcionado, já havia compreendido como era a manifestação da bênção de Deus na vida dele. Porque é mais ou menos assim, muitos de nós já temos recebido as bênçãos de Deus, mas nós queremos determinar o efeito daquela bênção, queremos exercer controle sobre aquilo. Mas eu quero lhe dizer que aquele que libera a bênção é aquele que está presente com a bênção para trazer a satisfação que a bênção tem que causar na nossa vida.
E é uma maneira de fazer, é Ele quem sabe fazer, não é você que é alvo da bênção, não é você que recebe a bênção, porque quando recebemos algo de Deus e ela é uma bênção, nós temos que dar conta diante dele daquilo que ele nos deu. Um dia nós vamos dar conta. E o Jacó, a dura pena, aprendeu, diante de tantos tremores na sua vida, diante de momentos amargurados na sua vida, ele aprendeu a depender de Deus, ele aprendeu a confiar em Deus. E um homem rude, e um homem carente, tendo coisas para se alegrar, carente, uma família enorme, um clã familiar enorme, muita gente, ele chega à maturidade de: não fui abençoado pelo meu pai como eu gostaria, não fui abençoado pelas pessoas que conviveram comigo como eu gostaria, mas eu tenho um entendimento que eu tenho uma bênção de Deus e eu tenho capacidade para abençoar outras pessoas. É isso que essa história nos mostra. E você estando aqui, talvez seja a sua realidade parecida com isso. Você é um mendigo de bênção, você anda com a mão estendida, carente de alguém que lhe libere algo. O seu pai, sua mãe, quem sabe a sua circunstância familiar depõe sobre isso na sua vida, e você viveu sempre mendigando isso. Você sempre foi produtivo, você teve oportunidades, mas como nunca essas pessoas que tinham importância elevada na sua vida chegaram e declararam assim pontualmente para você, você sempre se viu pequeno, não abençoado como você gostaria de ser. E pessoas que geralmente pensam assim têm muita dificuldade de recepcionar bem as oportunidades que chegam em suas vidas, porque me parece que elas são tipo o que o livro que eu li uma vez há muitos anos atrás, uns 20 anos, diz que a pessoa vai entrar no elevador e tem mais gente, a sua atitude é: vocês me permitem respirar com vocês nesse elevador? Tipo assim, a pessoa está sempre à margem daquilo que poderia estar. Qualquer ato, qualquer atitude, por menor que seja, já é tudo que a pessoa pega para si, porque ela se vê distante da bênção que ela gostaria de ter. E o que eu vejo de lindo aqui é que um homem que durante toda a sua vida teve dificuldade de compreender isso. Seu pai não fez reunião com ele, o seu irmão, mas o Jacó, quando viu a sua trajetória e o cuidado de Deus por sua vida, ele reúne os seus filhos. E o texto de Gênesis 49 diz que ele, reunindo os seus filhos, ele os ajunta e libera palavras acerca daquilo que iria acontecer nos últimos dias e na vida deles. Porém, antes da leitura que eu fiz com vocês, a Bíblia diz que José comparece com seus dois filhos, Manassés e Efraim, e os trazem a seu pai, para que o seu pai os conheça e igualmente os abençoe. E dentro desse contexto de Gênesis 48, 11 ao 22, ao 21, 22, a Bíblia diz que quando José os traz, Jacó diz: meu filho, eu não esperava nem ver mais você, e agora eu posso ver a sua semente, depois de você eu posso ver seus filhos. E sugeriu que eles aproximassem para que ele pudesse os abençoar. E o Jacó está próximo da sua morte, a Bíblia diz que está longevo de dias,
Se não me engano, morreu com 147 anos ou qualquer coisa parecida, e ele já enxergava pouco, e José coloca os seus 2 filhos na posição que todo bom judeu colocava para abençoar. O primogênito à sua esquerda, para quem fosse abençoar, estendesse a mão direita, e assim ele fez, colocou o Manassés à sua mão esquerda, a mão direita do seu pai, o Efraim a mão esquerda do seu pai, para que abençoasse o mais velho, o primogênito, e depois abençoasse o Efraim. Sabe o que Jacó fez? Trançou as mãos, e o mais velho, o Manassés, ele colocou a mão esquerda sobre ele, e sobre o Efraim, o mais novo, colocou a sua mão direita. E a Bíblia diz que o José falou assim: não, meu pai, não é assim, o senhor está se enganando, é ao contrário. Ele falou: deixa, meu filho. E ele então profere aqui palavras de bênção sobre a vida dos filhos de José, e ele declara mais ou menos isso aqui: vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso pareceu errado aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele, o Manassés, será um grande povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Talvez você lendo isso, você talvez não perceba grande isso, leia esse texto assim, mas o que é tão importante nisso? Porque quem está fazendo isso aqui é alguém que um dia desejou que o seu pai fizesse com ele e não teve oportunidade de receber. Um dos grandes milagres de Deus na vida de uma pessoa é quando ela não recebeu tudo que entende que precisava ou merecia receber, e ela sabe disso, mas ela não se fecha nisso, ela transpõe essa limitação, ela transpõe essa barreira. Não fui abençoado, também não abençoo. Fui tratado assim pelo meu pai e minha mãe, meus filhos vão ver agora. Existem extremos, uns dizem: agora eu vou fazer o que fizeram comigo. E existem outros que dizem assim: agora eu vou dar tudo que eu não recebi, e vive os extremos. Mas ainda existem pessoas, e aqui tem, agora é que tem pessoas que se sentiram de alguma forma furtadas pela vida ou por aquilo que podiam receber, mas o amor de Deus alcançou tanto a sua vida que ele consegue superar isso e ver que a sua geração não tem nada a ver com isso, e que ela pode fazer aquilo que um dia ela desejou que alguém fizesse a si própria. Vencer isso que tranca a alma, que aprisiona o espírito. Vencer, transpor isso e estender a mão e abençoar. Como é bom estender a mão e abençoar com soltura do seu ser, com prazer naquilo, com alegria naquilo. Como é bom abençoar. Aleluia. Mas se você está aqui e você tem muita dificuldade nisso, vive amargura no coração, porque você desejou tanta coisa na vida e se viu privado em detrimento a alguém na sua casa que foi abençoado e você não foi, se sentiu deixado de lado, preterido. Olha, não, fizeram pouco caso de mim. E a história das gentes, as histórias da família depõem isso, diz a respeito disso. Eu quero lhe dizer que o Senhor nunca se esqueceu de alguém que Ele determinou abençoar. É essa lembrança que ele traz para Davi, muito depois de ser elegido rei. Se lembra de onde eu te tirei. Não obstante ao fato do Jessé, seu pai, esquecer dele, que esqueceu, a ponto de Samuel perguntar: não tem mais filho aí na sua casa? Ele falou: tem um, é o menor, está lá cuidando das ovelhas no campo. Seu pai esqueceu dele. Ele poderia viver uma vida angustiosa e angustiada, amarrado, preso, oprimido,
Não. Mas antes de ficar guardando lembrança que seu pai humano esqueceu dele, Deus lembrava a ele: eu nunca me esqueci de você. Você estava lá atrás da malhada. E quando Deus diz estava atrás da malhada, ou seja, a malhada estava na sua frente, você nem aparecia, mas eu te vi lá, eu te conheci lá, eu sabia de você lá. Eu quero dizer para você que está aqui agora, que Deus sempre te viu, que Deus te conhece, que Deus tem bênção para liberar sobre você e fazer solturas no seu coração, quebrar, desfazer ataduras do seu ser, por conta da forma que você foi criado, da forma que você levou a sua vida junto ao colégio, junto à sua família, junto àquilo que você vive hoje. Deus teve uma transformação poderosa para fazer. Se Ele fez isso com o Jacó depois de velho, Ele pode fazer com você também, que não está tão velho. Amém? Você não está tão velho para receber a plenitude da bênção de Deus. Há tempo hoje, e hoje pode começar a acontecer algo glorioso na sua vida. Quem recebe a palavra de Deus, por favor, não hesite, diga amém. Diga: eu recebo a palavra de Deus. E é claro, nós estamos estudando José como personagem do mês. E é o que o pai disse para ele, que eu li com vocês no início. E eu quero convidar vocês a uma breve reflexão sobre isso. Por gentileza, se atenha a Gênesis 49, versículo 22. José é abençoado por seu pai. Mas há algo lindo aqui, antes de falar sobre isso. Quem era José no Egito nesse momento? Diga para a pessoa que está perto de você quem era José no Egito nesse momento. Diga qual era a função dele. Escravo ou governador? Quem acha que é governador, diga: é governador. Fala para a pessoa, para o vizinho. Quem chega no Egito? Os pais de José, a família, dependentes dele. Pressupostamente, quem tinha alguma bênção para declarar sobre alguém seria José. Mas a bênção que José tinha era material, no que diz respeito àquilo que ele era naquele momento e o que ele tinha para governar e para gerenciar. Não obstante ao fato de ser grande naquela terra e de ser o segundo homem em todo aquele território, e um homem muito rico, muito abastado, José entendia que a bênção de Deus através do seu pai era importante para ele. Essa geração precisa igualmente entender que a bênção do pai e da mãe vos é importante, nos é importante, mesmo com as modernidades, as coisas, as subsistências, mesmo com você sendo um empresário, mesmo com você sendo um profissional liberal de alto nível, mesmo você tendo um monte de coisas que seu pai e sua mãe nunca teve, você precisa compreender que aquela mãozinha, franzida às vezes, cansada do tempo, ainda é divina sobre a sua vida. Você precisa compreender isso, que você pode ser tudo na vida, ter tudo, mas se deixar seu pai e sua mãe à margem daquilo que você foi alvo da bênção de Deus, você está renegando o fundamento humano que gerou toda aquela bênção para a sua vida. E talvez você queira me convencer que não foi assim. Foi eu que trabalhei, nunca me deram nada. Nunca te deram nada, camarada. Nunca te deram nada, menina nariguda. Nunca te deram nada. Nunca passaram noites de sono acordado por causa de você. Nunca deixaram de comprar algo para comprar o seu remédio. Nunca deixaram, menina. Nunca deixaram, rapaz. Abaixe da sua presunção, da sua arrogância. Respeite aquilo que é divino. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, liberado por Deus para você. Ainda dá tempo, porque você está vivo, de sucumbir-se, de humilhar-se, de prostrar-se diante da presença de Deus e reconhecer isso primeiro de Deus.
Porque um pressuposto bíblico que qualquer pecado nesta terra é primeiro contra Deus. Então ainda dá tempo de se humilhar, de se quebrantar, de pedir perdão. Ah, meu pai já morreu, minha mãe morreu, já morreu, beleza. Eles não dependem agora do seu perdão, mas você depende de liberar seu coração diante de Deus, em oração verdadeira, e se arrepender, se quebrantar, para que se solte isso que precisa se soltar de você, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Procure um ombro, bata e diga: em um nome de Jesus. Não precisa falar nada, só dizer: em um nome de Jesus. (49 de Gênesis 22). José é um ramo frutífero. Interessante que eu estava em casa hoje pensando. Tem um amigo meu que nunca me chama para nada, hoje me chamou para almoçar com ele. E eu fui. Estava lá comendo e pensando nisso aqui. Fui para casa pensando nisso aqui. José é um ramo frutífero. Estava fazendo um ajuntamento, pastor Enéas, das coisas que têm acontecido na igreja nesses dias. De quarta-feira, semeando bem, colheita farta. Do ato de semear, do ato de crer que Deus pode fertilizar aquilo que a gente semeia. Da palavra que é tema para nós do ano de João 15. Eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que está em mim e dá fruta eu limpo para que dê mais fruta. Aquele que está em mim não dá fruta eu corto e lanço fora para ser queimado no fogo. Nós estamos vivendo coisas que parece que alguém sentou para conversar e dizer: vamos harmonizar isso. Eu quero reportar a essa igreja que essas coisas têm vindo do altar de Deus. Ninguém sentou para combinar nada, ninguém sentou para combinar nada, mas o Senhor quis trazer para nós e nos beneficiar e nos abençoar. E nós estamos vivendo o ajuntamento dessas informações. Eu nunca conjecturei José, o primeiro personagem, para a gente estudar em janeiro, porque se harmonizaria com o tema do ano, e na quarta-feira a gente teria um tema também. Nunca fiz isso, nunca pensei isso, nunca sentei com ninguém para conversar sobre isso. Mas eu quero lhe dizer que o problema da igreja não é tentar arrumar coisas para fazer e pedir a Deus a bênção. Nós temos que recepcionar aquilo que vem de Deus, dizer sim, é o que nós queremos, porque aquilo que o Senhor já está trazendo é resultado da nossa oração. E a presunção humana não vai nos levar a pensar que é a nossa oração, mas é a oração ali daquele setor, daquele outro que igualmente ora, daquele que se importa com as coisas da igreja. É uma oração que sobe conjuntamente ao céu, e Deus se volta para nós e diz: eu vou liberar, porque eles estão clamando. E se você se sente membro dessa igreja, e se você se sente membro do corpo de Cristo, é para orarmos. 2023, dizem, não vai ser um ano fácil, mas eu digo, 2023 vai ser um período em que Deus manifestará a sua glória sobre nós, e nós seremos ministrados, seremos elevados a níveis espirituais. Vamos sentir o embate da vida humana, mas vamos dar muito pouca importância a esse embate, porque existe um outro que a gente está vencendo, porque o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Diga para quem está perto de você: o seu general, o nosso general é Cristo. Diga isso. Fiquei pensando, eu falei: meu Deus, mas o Senhor é tão estratégico. E a bênção sobre José é: você, José, é um ramo frutífero. Claro que Jacó está condensando tudo aquilo que aconteceu até aquele momento. Eu poderia dizer em minhas palavras, Jacó diria: José, eu não tenho nada mais a dizer além do que você é um ramo frutífero. Ele não disse que José é o caule, David, não disse que José é a raiz. Ele disse: José, você é um ramo frutífero. Sabe o que ele estava dizendo para José? Meu filho,
Não obstante ao fato de você ter sido muito abençoado e nos abençoar, você precisa compreender que você é só um ramo. Você é só um ramo de algo muito maior do que você. José, você foi muito usado por Deus e a sua história tem um tremendo valor, mas a sua história está dentro de uma outra história maior do que você. O que eu aprendo com isso, o que você aprende com isso? Que você pode ser uma pessoa muito feliz, abençoada e fértil em tudo que você fizer nessa vida humana. Você precisa compreender que a sua história é uma história que está submissa a uma história muito maior, que existem coisas muito maiores do que você acontecendo, e você faz parte de uma história muito maior, e que você precisa cumprir a sua parte, para que aquilo que de maior está acontecendo, aconteça com a graça, com a bênção, e com o volume que Deus quer que aconteça. Quando você olhar para o seu irmão, você pode ver prodígio nele ou nem tanto, mas você não pode esquecer que ele faz parte de uma história com você, de algo que Deus está escrevendo nesse momento. Sim, esse irmão simples, sim, aquela irmã simples, faz parte de uma história com a sua história, e a nossa história se funde e se une para proclamar a glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a glória do povo de Deus na terra. Você pode dizer glória ao Senhor por isso? José é um ramo, mas é um ramo frutífero, ele está dando fruto, deu fruto. E o que eu acho impressionante é que ele não diz, José é um ramo frutífero junto à fonte. Ele diz, José é um ramo frutífero, vírgula, ramo frutífero junto à fonte. José, você sabe, José, por que você frutificou? Porque você está junto da fonte. Você acha que a escolinha familiar que José frequentou com Jacó era só ele? Você não acha que seus irmãos estavam assentados juntos ali na formação familiar? Você acha que não? Estava pensando sobre isso, porque é totalmente impróprio que Jacó se dedicasse só a José. Claro que não, se dedicava a todos os seus filhos. Mas a inclinação do coração de José era obedecer, era ser submisso, era reportar ao pai aquilo que era reportável ao pai. Como o próprio texto diz, que viu seus irmãos fazendo besteira, e o pai já tinha dito, o que você vê, você me conta. E ao invés do José fazer falcatruas entre os irmãos, ele iria contar a quem ele deveria contar, ao pai. Que isso nos ensina que às vezes entre os irmãos existem algumas coisas que não devem acontecer, e ao invés da gente fazer guerrilha um com o outro, a gente tem que contar para o pai, porque o pai tem o domínio de tudo em suas mãos e sabe bem governar o corpo de Cristo que está neste lugar. Se há alguém que sabe governar relacionamento, intermediar relacionamento, é o Senhor, o dono da igreja, Jesus Cristo. Foi Ele quem falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Claro que é um pressuposto de bênção, de unidade. Mas por que você acha que Jesus falou isso? Veja o contexto na Bíblia. Ele está dizendo, onde tiver 2 ou 3, se eu não estiver no meio deles, dá problema. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, invocando o meu nome, eu vou estar lá no meio deles, para coordenar tudo que eles precisarem. Você precisa de Cristo na sua casa, você precisa de Cristo no seu trabalho, você precisa de Cristo na igreja que você frequenta. Eu preciso, a gente precisa, e Ele não se nega a isso. Você pode dizer glória a Jesus por isso? Então ele diz, José é um ramo frutífero junto à fonte. José, você frutificou porque você nunca abandonou a fonte da sua vida. José, você venceu tudo que você venceu, não é porque você é bonzinho não, mas porque você está ligado a uma fonte vital para você sobreviver. José, você chegou até aqui, nós estamos até aqui porque Deus ministrou sobre você. Você não se omitiu aquilo que Deus te deu a viver. José é um ramo frutífero junto à fonte. Agora é que ele diz, seus ramos correm sobre o muro.
Quando a gente lê na Bíblia falando sobre muro, a gente logo lembra dos muros de Jericó, sim ou não? Do grande muro de Jericó. Falamos os muros porque era um muro interno e outro externo. Então, muros. Quando nós falamos de muro na nossa vida, nós automaticamente lembramos de impedimento. Nós lembramos de algo que vem para nos deter, ou parece estar diante de nós para nos deter. Mas nem todas as coisas que pressupostamente estão diante de nós como impedimento, elas deixam de ter uma serventia para algo glorioso. Por quê? Se José é um ramo frutífero, está ligado ao calho de uma videira que tem ramos, que tem raízes que se estendem para um lugar úmido, para frutificar bastante, e os seus ramos, que são José, correm sobre o muro. Veja bem, você é um ramo frutífero junto à fonte, e aí ele diz, seus ramos correm sobre o muro. Peraí, primeiro chama ele de ramo, no singular, e agora diz, seus ramos correm sobre o muro. Ele está dizendo, José, você é um ramo, mas aquilo que frutifica de você, aquilo que tem frutificado de você, encontrou impedimento. Havia um impedimento, haviam muros. E ao invés de você dar com a cara no muro e se sentir detido pelo muro e achar que não podia fazer mais nada por causa do muro, você resolveu estender os seus ramos por cima do muro. Isso fala de gente que tem a bênção de Deus. Não obstante ao fato de ter a bênção de Deus, tem impedimentos na vida, tem oposição na vida, mas essas oposições não paralisam essa pessoa, porque ela mais valoriza aquilo que Deus falou ao seu coração do que o impedimento que está diante dela. Os seus irmãos disseram, nós vamos jogar ele numa cova dessa aí, vamos matar ele, vamos ver o que será dos seus sonhos. O problema de José não era o José. Eles toleraram, enquanto aparentemente o seu pai tratava ele melhor do que os seus irmãos, eles toleraram. Mas eles não conseguiram vencer quando seu pai personifica esta qualificação de José com algo visível. Quando lhe dá uma túnica de várias cores, agora está patente, está visível que há uma escolha, uma preferência, um amor mais estendido sobre ele. Isso os amargurava, isso os irritava tremendamente. Mas o problema de José nunca foi ele. O seu problema nunca é você. Nessa batalha espiritual que a gente vive, a nossa luta se torna mais patente quando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida se mostra mais aflorado, quando aquilo que Deus quer manifestar se torna mais patente aos olhos das pessoas, e quando aquilo que começa a chegar na nossa vida incomoda as pessoas. Quando aquela túnica chegou e vestiu o José, o problema não era o José, mas era o que vestia José, é aquilo que aparecia em José, os incomodava demais. E quando ele conta o sonho, o problema não é o José, agora o problema é o sonho de José. Então a gente destrói José e acaba com o sonho dele. Eu falei um pouco sobre isso dias atrás. E José poderia dizer assim, esses muros aí vão romper com a frutificação que eu posso frutificar. Sabe o que ele fez? Jogou o ramo para cima. Não é isso que vai sufocar aquilo que Deus pretende fazer comigo e através de mim. Não é isso que vai me paralisar. Não é uma mulher que quer se relacionar comigo fora do casamento que vai me paralisar. Não é o esquecimento do copeiro e do padeiro que vai me paralisar. Não é aparente desprezo que tem a minha pessoa. Não é o fato de ser vendido como escravo. Não é o fato de ter coleiras no meu pescoço como um cachorro, como um animal, que vão me paralisar. Não, eu sou um ramo frutífero. Esses muros não vão me paralisar. Eu jogo todo o projeto de Deus por cima daquilo que é embargo do inimigo, para que a glória de Deus apareça. Você precisa fazer isso em nome de Jesus. Você precisa permitir que os ramos que Deus quer frutificar na sua vida, proliferar na sua vida, se lancem sobre aquilo que é aparente bloqueio a um grande propósito de Deus para você. E o Jacó disse, porque eu fiquei pensando, que momento foi que aquela família se reuniu
e que os filhos disseram para o pai: nós forjamos tudo aquilo, papai. Nós forjamos tudo aquilo. Não sei se eles falaram quando voltaram, ainda antes de Jacó vir para o Egito ou ir para o Egito. Mas com certeza houve um momento que os filhos tiveram que dizer ao pai: tudo aquilo foi forjado por nós. Quando os inimigos aos propósitos divinos não estão tão distantes da gente, e que a gente não os consegue reconhecer sem que eles se manifestem. E eles sempre estiveram tão próximos, e eram tão próximos a ponto da gente ser tão simples na nossa maneira de lidar com as coisas, que a gente nunca imaginou que, se o inimigo tivesse que suscitar alguém, jamais seriam eles. Essa forma inocente de nós tocarmos a vida pode nos ser muito prejudicial, mas talvez uma forma de viver alardeado com tudo e com todos também possa nos ser muito prejudicial. Mas certo é que as Escrituras dizem: sejam prudentes como a serpente, mas sejam simples como as pombas. Ou sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes como a serpente. Toque a sua vida na simplicidade, crendo em Deus, se envolvendo com Deus e com as pessoas, mas fique atento a tudo, porque em algum momento a oposição surge e você não sabe de onde surgirá. Nunca abra o seu coração plenamente para alguém, a não ser para o Senhor. Tenha reserva, sempre alguma reserva no seu relacionamento pessoal com alguém, mas nunca tenha nenhuma reserva com Deus. E às vezes nós vemos pessoas com reservas com Deus e sem reservas com as pessoas, que podem até desejar, querer o bem em algum momento, mas não tem poder de realizar. E se viverem um desequilíbrio, pode ser um terror na vida de alguém. Não vamos lembrar de dias trágicos, de momentos trágicos, nem no dia mau, e nem trazer isso à tona agora ao seu coração, mas talvez esteja diante de pessoas, e talvez eu poderia falar alguma coisa a respeito de mim, de que algum dia isso aconteceu de alguma forma. Mas que bom que o Deus que trabalha a nossa vida e age na nossa vida nos dá condições de, diante de qualquer bloqueio, fazer com que os ramos passem por cima dos muros. Eu profetizo para a sua vida que os seus ramos passarão por cima dos bloqueios da sua vida. Você que tem sonhos no coração, almeja coisas na vida, não tem nada de errado, receba essa palavra para você e profetiza para você. Diga: os ramos de Deus na minha vida vão subir por cima dos muros, dos bloqueios da minha vida, e eu vou frutificar para glorificar ao Senhor, para honrar ao Senhor, mas para ter uma vida abençoada e alegre. Receba essa palavra no seu coração hoje. Viva a sua vida com esta bênção, porque é isso que vai acontecer com você. Por quê? Porque a bênção de Deus sempre triunfará na vida daquele que a qualifica como bênção. Ele disse: você é um ramo, e o seu ramo corre sobre os muros, ou sobre o muro, sobre todo o bloqueio. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. Ele está falando isso aqui junto dos irmãos de José. E talvez quando ele está ministrando e dizendo isso a José, eu não sei se ele olhou para os filhos, mas uma coisa eu lhes asseguro, que os filhos se entreolharam e assumiram para si a condição de flecheiros, de alguém que um dia flecharam seu irmão, não com flechas, mas com aquilo que fizeram foram flechas no seu coração, na sua vida. E agora, José, devolve as flechadas. Não, eu sou um ramo frutífero. Essas flechas são muros, embargos de Deus. Enquanto eu devolver flechadas,
eu estou impedindo o meu crescimento. Então, ao invés de devolver flechadas, eu escolho continuar crescendo, porque eu vou ser bênção para alguém. E se seus irmãos são colocados como um muro diante dele, por aquilo que ele fez, por aquilo que lhe fizeram, ele está dizendo: os ramos com os quais eu frutifico, eu levanto sobre vocês, para que vocês se beneficiem da bênção com que Deus trouxe na minha vida. Quem é ramo frutífero junto à fonte, não para de frutificar e não nega fruto a quem precisa, a quem Deus está dizendo: frutifica, abençoa ele, alimenta ele. Quem sabe há alguém na sua vida que você está incomodado há muito tempo, está até orando: Deus, o que eu faço? Deus lhe dá a resposta hoje. Se você se auto-identifica no poder e na graça de Deus como um ramo frutífero, se estenda sobre esse muro, se estenda sobre essa limitação, se estenda sobre esse bloqueio. Se você é ramo frutífero, ao se estender, vai frutificar. Deixa essa pessoa ver o fruto, deixa essa pessoa tocar no fruto, deixa essa pessoa ser abençoada pelo fruto, porque você não vai se deter por aquilo que lhe fizeram. Você pode abrir a sua boca, bater no ombro de alguém, de Jesus está falando com você. Fala: o Senhor está falando com você. O seu arco, porém, os flecheiros lhe deram amargura, lhe flecharam, lhe aborreceram. Irmão, quem não passa por isso na vida? Porém o seu arco se susteve no forte. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Dever de casa, leia o Salmo 46 em casa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é aquele que está presente em nossa vida. Mas no Salmo 46 está escrito: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Te flecharam, te acertaram. A Bíblia diz: o seu arco susteve-se no forte. Fortaleceu-se em Deus, fortaleceu-se no Senhor. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Jacó está falando por seu filho, multi-abençoado, muitíssimo abençoado, mas ele diz: você foi abençoado, mas por conta da sua atitude. O Deus de teu pai, o qual te ajudará, o Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está debaixo de você, com bênçãos dos peitos e da madre, ou seja, da fertilidade e da fartura. Sabe o que Jacó está dizendo? Que os altos céus repousarão bênçãos sobre ele, e até do abismo. E até do abismo vai surgir bênção para ele. Da onde menos se espera, vai surgir bênção para ele, porque ele é um ramo frutífero que estende os seus ramos por sobre o muro, e ele agora está captando, ele agora está recebendo a bênção do seu pai. Agora escute isso, versículo 26, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Quem está falando é Jacó. Ele diz: a bênção do teu pai, que sou eu, excederão as bênçãos que o seu pai recebeu, as bênçãos dos meus pais. Ele está dizendo, Jacó disse: eu cuido que recebi algo dos meus pais, mas a bênção que eu ministro sobre você excede ao que eu recebi. Sabe o que é isso? É um coração que compreendeu a obra de Deus em sua vida e o seu propósito.
é um personagem que se vê no meio de uma história e sabe que a história não gira em torno dele, que existe algo muito maior sendo construído e formado, que ele apenas é o personagem de uma grande história que Deus está fazendo. Quando eu me vejo, quando a estrela principal é um grande personagem, eu me confundo com a história na minha mente e me perco nela, e às vezes até saio dela. Mas quando eu me vejo como um coadjuvante, que tem um Deus todo-poderoso, um Senhor todo-poderoso que vai na frente, que Ele que está construindo as coisas, Ele que está tecendo as coisas, o poder é dEle, a glória é dEle, está pegando lá, construindo aqui, pegando aqui, se servindo aqui. Eu me vejo como alguém que estou junto dessa história. Isso é um privilégio, mas a grandeza é dEle, o poder é dEle. Quando você se olhar em casa hoje no espelho, diga para você: eu não sou um fim em si, eu sou apenas um personagem de uma história que Deus está fazendo na minha casa, que Deus está fazendo na minha parentela, que Deus está fazendo na minha igreja. Oh, aleluia! Quando isso acontecer com todos nós vamos nos entreolhar e vermos que nós somos todos personagens de algo muito grande que o Senhor está realizando, e nós vamos nos autoestimular a ninguém desistir de fazer o que precisa ser feito, porque quando todos nós fizermos o que precisamos fazer, a história vai acontecer mais rápido e com maior qualidade, e nós vamos conseguir alegrar o coração do Pai. O Pai vai ficar muito satisfeito com a gente, porque todo mérito aqui, hoje aqui, amanhã ali, terça-feira acolá, quarta-feira em outro lugar,